1 Coríntios 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Todos encontraram? Sim? Sim. Então vamos ler. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Recapitulando aqui o texto de semana passada, capítulo 6, versículo 1, nós vimos o problema do litígio, não é? Do processo que estava acontecendo na igreja dos Coríntios, quando um irmão levou o outro a juízo por causa de algum tipo de prejuízo, embora o texto não diga, mas que é, no final da história, tema do apóstolo, no sentido de repreender, de exortar a igreja, que se dizia sábia, espiritual, mas que não conseguia resolver internamente nem mesmo um pequeno problema como aquele, a ponto de levar a igreja à vergonha pública, não é? Num juízo, como era o caso de um juízo imoral, corrupto do primeiro século. Paulo agora vai entrar em mais uma questão problemática na igreja dos Coríntios. A gente já viu desde o capítulo 1 o problema das facções, não é? Das divisões, o problema da sabedoria secular que entrou na igreja, o problema da impureza da igreja dos Coríntios, o problema dos processos na igreja dos Coríntios, o problema dos coríntios serem contra muitos dos ensinamentos da doutrina e da autoridade do apóstolo Paulo. E agora no capítulo 6, depois do problema do litígio, um problema que é um dos piores na carta, que ameaça não só a igreja, mas também o evangelho. O fato de que os membros desta igreja, no primeiro século, na cidade dos Coríntios, estavam procurando prostitutas e se defendendo teologicamente do direito de fazê-lo. Parece uma coisa absurda para nós, né? Mas você vai ler comigo e vai entender durante a leitura dessa carta que Paulo está muito preocupado e ele vem desconstruindo a teologia dos chamados pneumatikoi de Coríntios, ou os que se achavam espirituais. Você vai se deparar no versículo 12 já com uma expressão bem conhecida e muito mal usada, né? Que é: todas as coisas me são permitidas. Quantas vezes não se ouviu as pessoas citando esse versículo como se fosse um ensinamento paulino, não é? Então eu já vou de início dizer para você que não é um ensinamento paulino.
você tem 3 premissas teológicas dos coríntios que vão ser combatidas por Paulo nesse texto. A primeira dela é, os coríntios diziam, todas as coisas me é permitido. Essa é a primeira, e nós vamos discorrer sobre ela. A segunda delas é, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, e Deus destruirá ambos no final dos tempos. Segunda premissa teológica dos coríntios. E a terceira, no versículo 18, qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo. Esses 3 enunciados são 3 aspectos teológicos defendidos por esses crentes imorais no primeiro século, que será combatido pelo apóstolo Paulo. No primeiro momento, ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, e essas são aspectos da teologia dos coríntios, dos pneumaticói, dos espirituais, não é? Mas Paulo já combate ela dizendo, mas nem todas as coisas são proveitosas. Então, é possível que os coríntios tenham pego parte do ensinamento de Paulo acerca da alimentação judaica, né? E a gente sabe, quando a gente estudou o livro de Atos, que havia um problema da dieta judaica, de coisas que os judeus não comiam, judeus cristãos, e que estavam querendo impor sobre os cristãos gentios, membros da mesma igreja, que assim o fizesse. Então, a máxima, tudo me é permitido, ela tem um aspecto alimentar, né? No sentido de que, para os cristãos, para aqueles que estavam em Cristo, não havia mais o rigor da lei judaica, no sentido de comer ou não comer alguns alimentos, de ser puro ou impuro alguns alimentos, mas eles vão aplicar isso à imoralidade deles. Vocês me entenderam? Todas as coisas me é lícita no sentido alimentar, e ele vai falar que do estômago é para o alimento, assim como o alimento é para o estômago, de que não havia mais limitação alimentar. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, se não me engano, diz que Jesus, depois de dizer que o que contamina o homem é o que vem do coração, de dentro para fora, não é? E não o que vem de fora para dentro, Marcos vai dizer, e assim Jesus tornou puro todos os alimentos, né? Não havia mais essa separação alimentar. Então a máxima, tudo me é lícito, é provável que fosse sobre alimentação. Mas o que os coríntios fazem? Distorcem o ensinamento e vai usar para defender a sua lascívia, né, na busca por prostitutas. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, né? Haviam 3 portos em Corinto. Havia um comércio intenso, havia gente de todos os tipos de cultura e língua. E havia também, além da prostituição religiosa, né, como as sacerdotisas, que eram normalmente mulheres que eram ativas no cerimonial, por exemplo, da fertilidade, da colheita, e que era celebrada através do sexo promíscuo. Além desse problema, você tem também um problema mais extenso, que é a própria prostituição dentro da cidade de Corinto, que não é algo novo para nós. A prostituição sempre aconteceu em todas as fases da humanidade, não é? E esses homens procuravam as prostitutas, membros dessa igreja, com o seguinte chavão teológico: todas as coisas me é permitido, não há limitação mais, eu sou livre em Cristo, eu sou alguém que foi liberto, não é? E por causa dessa minha liberdade, não há nenhum problema em satisfazer os desejos do corpo. Na verdade, são ensinamentos gnósticos, né? Protognósticos, né? O gnosticismo vai ser algo que vai surgir tempos depois, mas que você já encontra nas cartas do Novo Testamento um combate a algo que era fetal, né? Já estava surgindo já. Então, perceba, a frase é deles: todas as coisas me é lícita, eu posso todas as coisas, não há limitação, não é? Eu sou livre para decidir sobre o que eu quiser. Mas aí Paulo combate, mas nem todas as coisas são, na minha versão está proveitosas, né? Outras traduções pode ser nem todas as coisas são boas. Então, Paulo já começa combatendo dizendo: se você acha que você é livre para fazer todas as coisas, saiba que nem tudo que você venha a fazer é bom, como, por exemplo, procurar prostitutas, né? O que ele vai desenvolver no decorrer do texto. Outro aspecto, né, da teologia dos Coríntios, ainda no versículo 12, todas as coisas me são permitidas. Paulo vai
trazer de novo a frase, né? Dando uma ênfase maior. Aí ele diz assim: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui é interessante. No primeiro momento, nem todas as coisas são boas. Tudo me é permitido, mas nem todas as coisas são boas. Nem todas as coisas são certas. Nem todas as coisas é o melhor a ser feito. No segundo momento, tudo me é permitido. Aí Paulo vai dizer: mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Aqui tem uma expressão bem interessante no grego. A palavra dominado aqui vem do grego exousia, que é poder, né? Exousia, de maneira literal, é poder. E o que Paulo está querendo dizer é que todas as coisas me são lícitas, vocês dizem, né? Mas eu não vou deixar que nada tenha poder sobre mim. Eu não vou me deixar ser subjugado por nada. E aí vai ter uma discussãozinha sobre que tipo de coisa Paulo está falando, que ele não vai deixar dominá-lo. Que tipo de coisa? Nesse aspecto que é sobre a liberdade cristã, tudo me é lícito, né? Não há limitações. Eu fui libertado por Cristo, não há mais o rigor da lei, não há mais os 10 passos para alcançar a salvação, não há mais os 10 passos para, quem sabe, ter os benefícios da fé, não há mais esse tipo de coisa. Isso é verdade de fato. Mas Paulo vai dizer: o que será que, né, em usando a minha liberdade de maneira equivocada, pode gerar domínio, controle sobre mim? É isso aqui, você já entendeu. Não vou me deixar exousia me dominar, não é? E aí sabe que é bem interessante que se você estudar o texto no grego, né, o que a gente não vai ter tempo para fazer aqui agora, você vai entender que o que Paulo está falando que pode dominar a pessoa é a própria liberdade da pessoa. Pense nisso. Ele está falando assim: você é livre para fazer o que quiser, não tem limitação mais no sentido religioso judaico do primeiro século. Há liberdade em Cristo. Paulo ensina isso. Há liberdade em Cristo. Há liberdade na alimentação, há liberdade nos relacionamentos. Eu não sigo mais a dureza da lei, não é? Para realmente me aproximar de Deus. Mas Paulo vai dizer: porém, nem todas as coisas são boas de ser feitas. Porém, há certas coisas que nós podemos fazer, que nós podemos decidir por fazer, que pode nos escravizar. E o que será isso? A própria liberdade, a própria exousia, a própria decisão de poder e de querer fazer o que quiser pode ser uma escrava do indivíduo. Já pensou nisso? A frase é conhecida: escravo da própria liberdade, né? Parece ser um paradoxo, mas é isso que Paulo está falando. Porque afinal de contas, quando eu reivindico a minha liberdade, eu já sou escravo dela. Sabia disso? É como aquela pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Você está querendo que tipo de resposta? 3? É isso que você está querendo? Passou da 3 aí, eu meto-lhe a mão na cara? A própria pergunta é ruim, não é? A pergunta é ruim. Quantas vezes? Aqui é uma matemática para saber quantas vezes? E aí Jesus extrapola, né? Para que não houvesse dúvida que o perdão era uma condição e ponto, né? Aqui é o mesmo princípio. Se o pneumaticói, o espiritual da igreja dos Coríntios do primeiro século estava dizendo: eu tenho liberdade para fazer o que quiser, a própria afirmação já o escraviza. Porque liberdade não pode gerar algo mal. Porque a liberdade enquanto conceito é boa. A liberdade do Novo Testamento é boa. A liberdade que Cristo dá é boa. Então, se você for contextualizar, dizer, por exemplo, eu sou livre, eu tenho liberdade para decidir, por exemplo, usar cocaína. Você tem um problema. Porque a liberdade, se é boa, ela não pode produzir o mal. E usar cocaína é destrutivo. Então, o conceito está errado e o conceito deles também estava errado. A liberdade precisa produzir coisas boas, porque ela é boa. É como dizer: eu amei tanto aquela pessoa que não suportei que ela fosse embora e a matei. Não era amor, pô. É óbvio que
não era amor, porque o amor não pode gerar esse tipo de comportamento destrutivo, um assassino, né? Era doença, era outro tipo de coisa. O que Paulo está dizendo é, quando eu reivindico a minha liberdade, eu me torno escravo dela. Porque a liberdade no final da história em Cristo é descansar nele, é repousar nele, é deixar que ele decida por nós, é deixar que ele tome a frente por nós. E aqui no final da história estava sendo uma desculpa para ser escravizado pela imoralidade. E qual era a desculpa, né? Se você já entendeu que eles se achavam livres o suficientes, eles se achavam livres o suficiente porque eles tinham no seu conteúdo teológico a outra afirmação, que é, versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Essa afirmação é deles. O que significa? Que o argumento deles para fazer o que quiserem, no sentido imoral, né, da busca pela prostituição, pela promiscuidade, era, assim como o estômago, ele está para a comida está para o estômago. O estômago foi projetado para isso, para receber comida, é a função do estômago. Entenderam, né? Da mesma forma, eles vão dizer, as necessidades do corpo, como o desejo sexual, é algo natural. O corpo foi feito para o sexo, e o sexo foi feito para o corpo. Então eu posso fazer sexo com quem eu quiser, que é a mesma coisa que comer o tipo de comida que eu quiser. E no final da história, Deus vai destruir o corpo. Deus vai destruir tanto a comida quanto o estômago. É a afirmação deles, não é ensinamento paulino. E aí você pensa, o primeiro você já entendeu, né? O argumento. E, cara, tem gente que usa isso até hoje. Isso é uma necessidade fisiológica, né? É uma necessidade fisiológica. E aí o cara vai, vive a vida de promiscuidade com base nesse tipo de discurso. Mas a segunda é pior ainda, porque a segunda afirmação de que Deus vai destruir tanto um quanto o outro era, na verdade, filosofia grega, era platonismo. E o platonismo ensinava o quê? Que o corpo ia ser destruído. Que o homem era dividido em corpo e alma. A alma vai ser elevada, né? E o corpo vai padecer, ser destruído. Então, com base nesse tipo de filosofia pagã que estava entrando dentro da igreja, vamos viver então os prazeres, buscar as nossas realizações, e satisfação do nosso libido, porque o corpo vai ser destruído mesmo. O corpo não vai fazer parte da era vindoura. O corpo não vai fazer parte do novo céu e nova terra. O corpo não vai para o céu. É a alma que vai. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu isso em algum lugar? Que o corpo vai perecer, mas é a alma que vai para o céu? É a alma que vai ser salva, o corpo não? Pois é. Parabéns, né, para quem disse isso, porque isso é pagão e não cristão. Porque o que Paulo está fazendo é combatendo isso. Eles vão dizer, por que nós buscamos o sexo com prostitutas? Porque é uma necessidade do corpo. E o corpo tem necessidades, assim como o estômago recebe a comida. Isso não é pecado, não tem nada a ver sobre pecado. São necessidades que precisam ser sanadas. Porque Deus vai destruir e o corpo não vai fazer parte da nova era, não é? Do novo reino que vai ser implantado por Deus. Aí o que Paulo vai dizer? Versículo 13. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ele diz no versículo 14, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Se no primeiro momento Paulo combateu essa liberdade leviana, não é? Esse apetite imoral com base em uma destruição do corpo e a satisfação das necessidades humanas, no segundo momento Paulo vai dizer assim, o corpo não vai ser destruído. O corpo não vai ser destruído. Aí ele vai dizer, como nós lemos aqui, Deus não somente ressuscitou o Senhor, Jesus, em corpo, não é isso? Não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. E ressuscitará é diferente de salvará a nossa alma. É ressurreição do quê? Do corpo. O corpo vai ser ressurreto. O corpo vai ser transformado. O corpo vai fazer parte da nova era, que é a era
do reino de Deus estabelecido de uma vez por todas, dos novos céus e novas terras. Então o argumento de Paulo para combater justamente a promiscuidade dos coríntios é: vocês não podem viver uma vida leviana, vocês não podem viver uma vida imoral, vocês não podem viver de qualquer jeito com o corpo de vocês, porque o corpo de vocês pertence a Deus, e ele será ressuscitado no último dia, assim como Jesus foi ressuscitado, para realmente vivermos uma novidade de vida junto com ele. Olha que interessante. Então, primeiro ponto aqui, tem o problema da imoralidade? Tem. Mas o que Paulo está combatendo? Qual é o tópico central desse primeiro aspecto? O corpo não será destruído. O corpo será ressuscitado. O problema pontual de imoralidade dentro da igreja e isso era muito comum no primeiro século. Mas o que Paulo está querendo sanar mesmo é realmente a ideia, a negação de um novo corpo, da ressurreição do corpo no último dia. Isso é algo que a gente precisa realmente focar, dar ênfase. Essa ideia de que a alma vai para o céu e o corpo é destruído é uma ideia pagã, não é uma ideia cristã. Esse conceito da destruição do corpo para a alma ser salva, né? Ou a flagelação, a destruição do corpo, ou mesmo o outro aspecto, né? Já que o corpo vai ser destruído, então vamos viver de maneira qualquer, né? Satisfazer os nossos desejos. Ambos os aspectos estão errados. Não se deve destruir o corpo, ou não se deve supervalorizar o corpo, mas sim honrá-lo, porque Deus o ressuscitará no último dia. Amém? Amém. Pois então, a liberdade cristã tem limites, né? A liberdade cristã, ela deve gerar em nós, precisa gerar em nós a pergunta seguinte: o que eu vou fazer é bom? É bom para quem? Para todos? É bom para os que estão ao meu redor? É bom para os que fazem parte da minha igreja? É bom para aqueles que vivem realmente na vizinhança, né? Ali adjacentes ao meu cotidiano? É bom tomar essa decisão, ou essa decisão é só sobre mim e minha liberdade? Primeiro aspecto que Paulo está trazendo. Segundo aspecto, não vivam em imoralidade, porque o corpo não será destruído, ele será ressuscitado. E aí nós vamos partir para o segundo aspecto do argumento de Paulo, versículo 15. Ele vai reforçar mais essa ideia da ressurreição do corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Isso aqui é muito interessante, importantíssimo. Se você não sabe, existe um aspecto da teologia sistemática que é a teologia do corpo, cujo texto é esse texto paulino aqui. O texto mais importante no Novo Testamento sobre a teologia do corpo é esse texto de 1 Coríntios capítulo 6. Ele vai dizer: os vossos corpos são membros de Cristo. O que ele está dizendo? Às vezes a gente esquece o significado de membresia, né? A gente fala tanto isso, usa tanto isso, e esquece o verdadeiro significado, o significado original. Membros de Cristo tem a ver com os membros do corpo humano. Membresia é sobre isso, né? Corpo, braço, pernas, cabeça, não é isso? Os membros do corpo, não são esses? Então a ideia de que nós somos membros da igreja é o mesmo conceito. É que você faz parte do organismo, né? Você é uma parte dele. O que Paulo está dizendo? Que o nosso corpo é parte do corpo de Jesus. Que nós somos membros do corpo de Jesus. É essa a ideia aqui mesmo. E assim como Jesus é santo, os membros do corpo de Jesus precisam também ser santos. É isso que ele está dizendo. Você é parte do corpo de Jesus. E aí é um argumento, como é que isso vai se desenvolver? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: tomarei os membros de Cristo. Ele está falando dos membros mesmo. Braço, perna. Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta. Sentiu aqui o lance? Nós podemos nos envolver com prostitutas, o corpo vai ser destruído. Não. Os vossos corpos serão ressuscitados, porque os vossos corpos são membros de Jesus, fazem parte, estão numa fusão, não é? Estão em unidade
com o corpo de Jesus. E aí Paulo vai dizer, então, se você faz parte do corpo de Jesus e não faz parte metaforicamente, a ideia sólida e objetiva aqui, não é? Você realmente pertence ao corpo de Cristo. Você vai se unir a uma prostituta. Você vai pegar o membro de Jesus e unir ele a uma prostituta. É isso que você vai fazer? Olha como ele vai desenvolver. Farei deles membros de uma prostituta? Resposta, de modo nenhum, é categórica, não tem como, não existe tal coisa. Porque Paulo vai dizer, ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. E a ideia aqui é de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, não é? E serão os dois uma só carne, falando do casamento e do ato sexual. Olha o que Paulo está dizendo, que quando o coríntio, o pneumaticói, o espiritual, não é, se unia a uma prostituta, ele estava unindo a santidade do corpo de Jesus com uma prostituta. Por quê? Porque ele fazia parte do corpo de Cristo. Aí Paulo diz, você vai fazer isso? De maneira nenhuma, não é? E ele vai dizer, como se disse, os dois serão uma só carne, Gênesis 2, 24. Mas quem se une ao Senhor, versículo 17, é um espírito com ele. Aleluia. Então, se você está em Cristo, você não só foi salvo do inferno, da condenação e vai para o céu. Você é membro do corpo de Cristo. Você está em unidade com Jesus. Você está realmente em uma fusão espiritual com a pessoa de Cristo, com a santidade de Cristo. Quando se vive uma vida de promiscuidade, nós estamos pegando Jesus e colocando ele também na promiscuidade, ele também na imoralidade, porque nós fomos feitos indivíduos transformados espirituais em Cristo, não é assim que ele termina? Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha, o primeiro aspecto, vocês são livres, espera lá, existem coisas que não devem ser feitas. Segundo aspecto, que tipo de coisa que não pode ser feito? Vocês não podem viver em imoralidade, porque o corpo de vocês será transformado e está conectado em Jesus, porque Jesus, quando morreu por vocês, morreu também pelo corpo, porque o corpo dele foi ressurreto. E se você está em Cristo, você se torna uma unidade com Jesus, você se torna parte do corpo de Jesus. Por isso, viva uma vida de santidade, viva uma vida de pureza, viva uma vida realmente que honre o chamado, a união de nós com Cristo. Amém. Amém? Amém. Pois é óbvio, né? Ele está falando aqui do comportamento de promiscuidade dele, mas você pode expandir isso aqui. Se eu represento o corpo de Cristo, tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomo, tem reflexos. Existem responsabilidades, existem realmente um peso de representar a pessoa de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Não é só porque a gente fala a representação no sentido de fazer parte de uma igreja, não é? De não expor o evangelho, mas é muito mais do que isso. Nós pertencemos a Jesus. Ele vai terminar falando isso, vocês não são donos mais de vocês mesmos. É o que ele vai dizer. Por isso nós devemos viver uma vida como quem é realmente em unidade com a pessoa de Jesus, com o Filho de Deus, com aquele que foi enviado para morrer naquela cruz por nós, por amor, em santidade. E santidade, gente, exige desdobramentos. Santidade não é só sobre promiscuidade, não. Santidade é sobre uma vida santa, uma vida realmente que toma decisões baseadas naquilo que é melhor para Jesus, que é melhor para o Pai, que é melhor para o reino de Deus. E aí eu penso, até que ponto nós não vivemos uma vida egoísta, no sentido de achar que tudo que nós fazemos é pertinente somente a nós. Entende? As decisões que eu tomo é só sobre mim, ninguém tem nada a ver com isso. São decisões privadas, atitudes privadas, e que
O problema é de quem acha diferente. E a gente não percebe que a gente, de certa forma, está expondo Jesus ao vitupério público, porque realmente, quando a gente vacila, é o evangelho que está vacilando, é a igreja que está vacilando, é o corpo de Cristo que está vacilando, e existem outros desdobramentos, que é a exposição do próprio corpo de Cristo, que nos convida para fazer parte de um relacionamento dele com o Pai e com o Espírito Santo desde toda a eternidade, e a gente se acha no direito, livre o suficiente, de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. E quando eu falo nosso corpo aqui, eu não estou dividindo corpo e alma não, tá? Eu estou pensando como Paulo. Você é um indivíduo integral. Não tem divisão corpo-alma não. Tem você. Você e ponto. E a gente até precisa abandonar esse dualismo, né? De dividir o ser humano em alma, a parte espiritual está mal. A gente usa essa linguagem, né? Que é a linguagem do Novo Testamento. Mas não é a parte espiritual separada do corpo, tá? Você está mal. Você que está mal. Percebe isso? A linguagem às vezes engana a gente, porque a gente acha que é só uma questão no invisível, né? Que está mal. É você que está mal. Porque quando a vida espiritual está mal, o corpo está mal. E quando o corpo está mal, a maioria das vezes a vida espiritual também vai mal. Isso é tudo uma simbiose, é tudo uma única coisa. É tudo algo realmente muito, muito objetivo e sólido na vida do indivíduo que passou por uma transformação. Então nós devemos ter responsabilidades sobre o testemunho que a gente dá, sobre o tipo de busca por Deus que a gente tem, sobre a nossa vida de santidade e sobre o nosso corpo. E quando eu falo responsabilidade sobre o nosso corpo, eu estou falando que se você é bonito, é porque você representa mais Jesus do que aquele que é feio. Se você é magro, se você é gordo, se você é careca, se você é cabeludo, não é sobre isso, é sobre honrar aquilo que vai ser o desdobramento do próximo argumento, morada do Espírito Santo. Vamos continuar lendo, versículo 18. Fugir da imoralidade. Perceba que Paulo não está falando assim, resistir à imoralidade, né? Resistir à imoralidade. Ele fala fugir, andar longe, né? Se ela topou na esquina, você corre para o outro lado. Alguns estudiosos vão até dizer que é provável que Paulo tenha José do Egito em mente aqui, né? Que quando a mulher de Potifar tenta botar a mão nele, ele corre, né? Sai correndo. Fugir da imoralidade. Aí vem aqui um outro aspecto da teologia dos Coríntios, né? Que é muito mal compreendido. Quando você lê assim de carreirinha, né? Vai lendo de carreirinha tudo em português, você acha que Paulo está dizendo isso aqui tudo, né? Não pode, né? Se ele estiver dizendo se tudo isso aqui é ensinamento de Paulo, ele é esquizofrênico, né? Mas não é. Fugir da imoralidade. Terceira máxima dos Coríntios. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo. Isso é o ensinamento deles, é a teologia deles combatida por Paulo. O que eles estão querendo dizer com isso? O corpo vai ser destruído. Então, qualquer coisa que você faça com o corpo, que você pratique com o corpo, vai ser destruído junto. Porque não é algo que vai ficar, não é algo que vai fazer parte dos novos céus e nova terra. Então qualquer coisa que você peque é fora do corpo, no sentido de que não vai gerar afeto nenhum na sua alma. Né? Aí o que Paulo vai dizer? Quem pratica a imoralidade peca contra o corpo. Não é fora do corpo, é contra o corpo. E aí ele vai dizer no versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes partes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Qualquer pecado que eu cometa, isso não vai influenciar, não é, o que vem por aí, porque é sobre a alma, não é sobre o corpo. Não tem importância, né? A carne vai perecer, né? A carne vai ser destruída. Então o que eu estou fazendo não afeta a minha vida espiritual. Cara, é um discurso completamente atual, né? Você pode viver. Você tem que realmente ter experiências, né? Tem que viver uma vida, porque isso vai ser destruído uma hora. E aí você vai chegar no final da vida frustrado porque não provou de todas as coisas. Não é? Não teve as experiências suficientes. Paulo vai dizer: não, senhor, fugir da imoralidade, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se em determinado momento Paulo falou que a igreja era o templo de Deus,
Agora Paulo está falando que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma vozinha que fica falando na sua cabeça. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é a voz de Deus lá do céu. O Espírito Santo é uma pessoa enviada por Deus, que vive, que habita, que tabernaculou na vida do crente. Morada, templo do Espírito Santo. E a ideia que Paulo tem aqui é a ideia do templo mesmo, onde o Santo dos Santos era onde Deus se manifestava, que só poderia ser acessado pelo sumo sacerdote. Agora a morada do Espírito de Deus é sobre aquele que está em Jesus, é naquele que está em Jesus. Nós somos a habitação do Espírito Santo, portanto devemos viver uma vida de santidade, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, o que precisa ser desconstruído? Essa parte da verdade de que o Espírito Santo é só aquela vozinha que diz, não faz, sabe? Não faz. Eu estou triste, né? Estou triste porque você fez. O Espírito Santo vira uma coisa assim frágil, né? O Espírito Santo é uma coisa frágil, uma coisa meio melancólica, não é? Ele é o consolador. Quando eu estou mal, aí ele vem e me consola. A gente tem essa abordagem que é parte da coisa, né? Quando eu estou triste, o Espírito Santo está triste, ele intercede, se entristece. Quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu ouço uma vozinha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus vai dizer assim para os discípulos, em Atos capítulo 1, eu estou indo para o Pai, mas vocês não saiam de Jerusalém, porque será derramado sobre vocês o poder do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo. Você sabe o que é o poder do Espírito Santo? É aquilo que habitou nos apóstolos, que fez com que os apóstolos ressuscitassem os mortos, curassem os enfermos, os cegos, os aleijados. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisinha frágil. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, cheio de poder de transformação, e que não age na nossa vida porque nós não vivemos uma vida de santidade. Aí sabe o que acontece? Não é que o Espírito Santo fica tristinho, é que ele se afasta. Ele não vai embora, porque se você receber o Espírito Santo, você não vai perder o Espírito Santo. Mas ele se afasta, porque nós vivemos uma vida de imoralidade. Porque nós vivemos uma vida de pecado, porque nós vivemos uma vida de afastamento de Deus. Quando Paulo fala para não ofuscar o Espírito Santo que habita em vós, é porque simplesmente o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de santidade, não suporta o estilo de vida que a gente vive, as decisões que nós tomamos. E a gente fica, queria tanto ver um milagre, queria tanto ver isso, queria tanto ouvir a voz de Deus. Vive uma vida de santidade, pô. Honre o corpo, honre aquilo que por conta do que Deus morreu, do que Cristo morreu naquela cruz. Precisamos realmente honrar a habitação do Espírito Santo, que é a nossa vida, e não tratar o Espírito Santo como uma coisinha singela que pode eventualmente ser, quem sabe, buscado por nós para resolver algumas picuinhas que a gente arruma. Nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós. O poder do Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, fez morada em nossos corações, e a gente vive como se a casa estivesse vazia. Vazia. Olha o que Paulo está dizendo. Final do versículo 19. E que não sois de vós mesmos. Vocês não sabem que o Espírito Santo fez morada em vocês, mora em vocês. E por conta disso, vocês não são donos mais de vocês mesmos. Olha como é que ele termina. 20. Pois vocês foram comprados por preço. Primeira metáfora de Paulo para realmente ensinar uma teologia real, verdadeira. Vocês são um templo do Espírito Santo. A ideia é o templo de Jerusalém, né? O Santo dos Santos, a habitação de Deus. Agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não são donos mais de vocês. Vocês não podem viver do jeito que vocês quiserem. Vocês não podem agir do jeito que vocês quiserem. Porque Deus comprou vocês, e a ideia aqui agora é do escravo. Era o mercado de escravos. O escravo estava lá exposto em praça pública sendo vendido, e que foi comprado. Agora não
ele não pertence mais a ninguém mais a não ser ao seu Senhor. Essa é a ideia aqui. Vocês foram comprados por preço. Qual foi o preço? Qual foi o preço? A morte de Cristo naquela cruz. Éramos escravos da imoralidade, escravos do pecado, escravos da destruição. Mas Cristo morre naquela cruz, paga o preço com a vida, e o seu sangue é a moeda que nos compra. Para quê? Para vivermos agora do jeito que quisermos? Não, porque vocês não são mais donos de vocês. Não é assim? Não é o que ele diz? Não é o que ele diz? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus em vosso corpo. Amém. Amém? Amém. Seu corpo não foi feito para ser vivido de qualquer jeito, para ser tratado de qualquer jeito. O seu corpo foi transformado para a glorificação de Deus. Amém. E toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós decidimos por fazer, nós precisamos perguntar ao dono se podemos. Perguntar a ele se podemos. Posso, Senhor? Porque não te pertence. Não é mais seu. Você foi comprado com o preço do sangue de Jesus. Amém. Naquela cruz. Amém? Amém.